Olá para você que está acompanhando a nossa programação do NC News no canal 10.2 e também através do nosso canal do YouTube. Olha, já está iniciando o NC News aqui e trazendo a todas essas informações, todas as notícias que foram destaque durante a semana, e a gente já inicia trazendo aí a informação falando sobre o lançamento da pré-candidatura do prefeito Davi Almeida ao governo do estado do Amazonas, mas o que chamou a atenção foram as declarações do prefeito, que rendeu polêmicas durante toda a semana. Então quem vai trazer mais informações a respeito disso é a Andresa Maria Cunha. Não é isso, Andresa? Olá, tudo bem? Pois é. Segunda-feira a gente teve aí esse lançamento de pré-candidatura do prefeito Davi Almeida se lançando para o governo do Amazonas, e nós podemos ver ali, né, pessoas que são próximas a ele, mas também sentimos algumas ausências, como por exemplo do senador Eduardo Braga, que o Davi chegou a dizer, né, durante o evento, que vai apoiar o senador. Isso lá na segunda-feira ele disse, né? Mas a gente sentiu essa ausência do senador, que até então eles estavam, né, andando juntos. O senador chegou a dizer na semana retrasada, eu acho, logo no início do mês, num evento de início de trabalhos lá na Câmara Municipal de Manaus, quando ele foi questionado: e aí, o senhor vai ficar com Davi ou com o Omar? Ele falou: olha, eu sou parceiro de longa data do Omar, mas eu também trabalho junto com o Davi. Eu sou a favor do diálogo. Isso lá no início do mês. Quando vem nesse lançamento de pré-candidatura do prefeito Davi Almeida, ele não está presente. E aí, o prefeito ele aproveitou, porque na última sexta-feira, dia 20, teve aí a Operação Erga Omnes, né, que prendeu algumas pessoas, tá aí fazendo essa investigação sobre lavagem de dinheiro de uma organização criminosa que teria movimentado em 4 anos mais de 70 milhões, e pessoas próximas ao prefeito estão ali entre os suspeitos que estão sendo investigados. Só que, o que o prefeito fez? Aproveitou esse evento para lançar algumas afirmações que começou a chamar a atenção da população e também dos políticos da região. Porque o que acontece? Como ele está sendo citado não na Erga Omnes, mas por conta das pessoas que estão próximas a ele, a prefeitura teve que lançar ali uma nota oficial, né, dizendo que, olha, a prefeitura não está sendo investigada, não tem nada a ver com a gente, são pessoas X e Y, mas nós não fomos chamados. Claro que o prefeito aproveitou esse momento para responder essa pergunta. E aí, o senhor tem alguma coisa a ver? Sua chefe de gabinete, ela foi uma das presas. Como é que o senhor pode explicar isso? Uma pessoa que trabalha com o senhor, sei lá, há 13 anos, desde quando ele foi deputado estadual e estava numa comissão de licitação da prefeitura, ela é atualmente de comissão de licitação, como é que essa pessoa tão próxima ao senhor foi preso nessa operação? Como é que o dono da empresa que o senhor teria comprado a passagem aérea para o Caribe também estaria envolvido, é um dos suspeitos? Ele respondeu e a gente vai conferir a resposta dele agora, olha só. Qual o objetivo da operação? O tráfico de drogas, o chamado Comando Vermelho. Que operação é essa? Que não prendeu um traficante. Não apresentou um carro apreendido. Não apresentou 1 quilo de drogas, não mostrou lá uma apreensão de dinheiro como todas as outras. Aí, o bonzão lá, que é o delegado, ele tem lá um chefe de quadrilha, que ele diz que é o chefe da organização criminosa. No dia da operação, ele faz uma live, olha só, ele faz uma live, 5 da manhã, para anunciar para o bandido que ele está chegando. Isso é uma cortina de fumaça. Agora todo mundo está investigando passagem aérea. E o tráfico de droga? E o Comando Vermelho? Eu quero dizer para esse delegado que atrás da delegacia dele tem 2 bocas de fumo. Ele nunca foi lá. Pois é, né? A gente viu aí essa declaração do prefeito, onde ele acusa o governo do estado de estar usando essa operação para poder ferir, né, a integridade dele. Ele chegou a citar também o senador
Omar Aziz, ele deu uma data específica, 24 de outubro, a gente já sabia dessa operação. O senador Omar Aziz me apresentou essa operação para mim, para o governador Wilson Lima, também fez algumas chantagens para eu continuar ali com ele. Então, essa fala do prefeito de Manaus rendeu, repercutiu durante toda a semana, e em especial entre o governo do estado, tanto que o governo ele lançou uma nota dizendo que era inadmissível que o prefeito tentasse ali desacreditar as forças de segurança, as investigações, porque a gente precisa lembrar que para uma investigação acontecer, para uma operação acontecer, precisa ali da autorização de juízes, de magistrados, né? Existe todo um protocolo, tanto que também a Associação dos Magistrados emitiu uma nota falando sobre isso, que era inadmissível, que era um trabalho sério. Não tem a ver com pessoas, mas com ações, né, que são necessárias para combater o tráfico e o crime organizado aqui no estado. Isso também rendeu lá na Câmara Municipal de Manaus, porque a gente está vendo aí no vídeo vários vereadores próximos, inclusive aí do lado dele é o Davi Valente Reis, que é presidente da Câmara Municipal. Só que essa apresentação foi na segunda-feira, dia de expediente, dia de votação de requerimento, de projetos de leis. Então isso também gerou debate lá na Câmara, porque o que esses vereadores fizeram? Olha, a gente vê o Janjão ali, Marcos Rota, que é o vice dele, né? O que a gente viu? Os vereadores indo para a Câmara Municipal de Manaus, botando ali a sua presença, o Baré ali, a gente vê o Raulzinho, aqui do outro lado dele o Eduardo Alfaia, que é o líder da prefeitura lá na Câmara Municipal de Manaus, Marcelo Serafim, que postou na segunda-feira, às 9 horas da manhã, um story dizendo, começando os trabalhos na Câmara Municipal, só que aí, quando deu ali 10 horas, todo mundo pegou o beco, vamos falar assim, né? Deu um perdido nessa presença que eles lançaram lá na Câmara Municipal e foram para o evento, né? Deixa eu ver quem eu vejo mais aí. Tá ali o Janjão, eu não consigo reconhecer quem está atrás do Davi Valente Reis. Renato Júnior, né, que é o vice, o atual vice dele, secretário de infraestrutura. Filha de Davi Almeida, que até então a Ariel, ela era o nome indicado para vice-governo do senador Omar Aziz. E aí a gente vê que o racha real acontece, né, quando o Davi lança a sua pré-candidatura. Então, essas falas do prefeito reverberaram na Câmara Municipal, reverberou na Assembleia Legislativa, porque teve bate-boca na Assembleia do irmão do prefeito, que é o deputado estadual Daniel Almeida, com o presidente da casa, o Roberto Cidade. Por conta dessas falas do prefeito, muitos deputados condenaram, né, essa afirmação de que o Estado estaria usando a ação para poder ali intrigar a família, né, poder fazer algo contra a família Almeida. Então foi bem complicado a segunda-feira de pré-candidatura do prefeito Davi Almeida. Foi uma segunda-feira aí bem movimentada, né, que com falas do prefeito Davi Almeida, né, nessa pré-candidatura dele ao governo do estado, teve ali umas falas bem polêmicas que renderam bastante, ainda estão rendendo, né, tanto na Câmara como na Assembleia. E falando em Operação Erga Omnes, o empresário Alcir Queiroga Teixeira Júnior, ele afirmou em depoimento que a ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Manaus, Anabela Cardoso, teria pago aí R$34 mil em dinheiro em espécie por passagens aéreas. O caso ele integra aí a investigação sobre supostas organizações criminosas e lavagem de dinheiro no Amazonas e outros estados. É isso. Então, o que acontece? Quem é o Alcir? O Alcir ele foi preso por ser dono de uma agência de viagens. Só que o que a polícia diz? Que essa é uma agência de viagens fantasma. No ano passado, quando teve a questão, né, a polêmica da viagem do prefeito com a sua esposa ao Caribe, que eles haviam dito que iriam ali para um retiro espiritual, e aí começou a surgir vídeos nas redes sociais deles com bebida alcoólica, dançando com DJ, aproveitando, se falou até do valor da bebida que eles estavam ali, que era 30 e tantos mil reais, só uma garrafa que a primeira-dama estava ali no momento consumindo. Isso começou a gerar um burburinho, porque nessa viagem estariam também empresários que têm contratos com a prefeitura. O que o prefeito disse?
Não, a gente se encontrou lá, isso lá em fevereiro do ano passado. Mas o Ministério Público foi investigar a situação. O prefeito, para poder comprovar que ele gastou do seu dinheiro, ele deu um documento lá, um boleto dessa agência que é do Alci, que foi preso agora na última sexta-feira. Na sexta-feira da semana passada, dia 20, né? E aí foi questionado. Sim, tem como explicar o que é isso? Foi quando ele disse que a Anabela Cardoso, que já foi do gabinete do prefeito Davi Almeida, desde a época que ele era deputado estadual, hoje estava como escrivã da Polícia Civil e também faz parte de uma comissão de licitação da prefeitura. É amiga, pessoal deles, tem fotos com a atual esposa do prefeito em festas, né, em eventos, e chamou a atenção isso. O que ele falou sobre ela? Quem pagava as passagens aéreas do prefeito, e não só para a viagem do Caribe, era a Anabela. A Anabela, ela começou a ser investigada porque teve ali um rastreio de um valor de 1.200.000 pagos para essa empresa. Então, como é que a Anabela, com um salário X, conseguiu pagar durante um certo tempo 1 milhão para essa empresa? Aí ele falou, né, que, por exemplo, a viagem do Caribe foi no valor de R$34 mil. Ele sempre recebia em espécie, ele nunca recebeu nada por cartão de crédito, cartão de débito, nada, nem transferência bancária, sempre em espécie. E a gente sabe, a polícia sempre fala que quando geralmente as pessoas usam valores em espécie, se você não é idoso que gosta de dinheiro em vez de cartão, né, essa é a realidade, geralmente nessas situações, nesses valores assim, extravagantes, é porque as pessoas estão querendo desviar a rota, né? Não quer que seja rastreado esse dinheiro. Então, isso chamou a atenção, porque ele também deu nomes de outras pessoas, disse que essas viagens foram feitas pelo vice-prefeito, por vereadores, por gente ali da chapa de Davi Almeida, amigos pessoais de Davi Almeida. Então, ele emitia essas passagens para a Anabela e essas passagens eram repassadas para essas pessoas. Tanto que ele chegou a citar o dono de um local de eventos que fez o Som Manaus de 2023, que também foi investigado. Ele teve uma licitação e ele citou esses nomes, falou que nessa viagem do Caribe agora, do ano passado, 2025, tinha ali sobrinho do prefeito nessa viagem. Só que a gente tem que atentar para uma coisa. O prefeito, no ano passado, quando questionado quanto o senhor gastou na viagem para o Caribe, ele foi taxativo para a imprensa, R$18 mil. Meu cartão de crédito deu R$18 mil, eu paguei R$18 mil, passagem e etc. E aí chega essa informação do Queiroga, que ele fez um depoimento para a polícia por conta da Operação Erga Omni, que na verdade essa viagem em específico foi R$34 mil, 4 passagens aéreas para o prefeito, a esposa dele, um sobrinho e a esposa desse sobrinho, e quem pagou foi a Anabela em dinheiro vivo. Isso chamou a atenção. Vale ressaltar que o prefeito está defendendo com unhas e dentes a Anabela, que é amiga íntima, foi do gabinete dele por muitos anos, né? Tanto que o deputado Daniel Almeida, irmão do Davi Almeida, chegou a dizer na plenária da Assembleia Legislativa que ele ia tirar do bolso dele para poder pagar advogados para a Anabela. Só que aí a gente vem e relembra segunda-feira, quando ele lançou a pré-candidatura. O prefeito chegou a dizer a seguinte frase, eu estou reproduzindo: as pessoas não sabem da história da Anabela. A Anabela é pensionista porque ela é viúva. Ela tem dinheiro suficiente para poder ter essas movimentações bancárias e movimentações de dinheiro vivo. Só que o questionamento surgiu justamente porque essas movimentações foram feitas para pagar passagens aéreas para o prefeito. Então ele deu essas declarações, deu outros nomes de pessoas de outras viagens. Ele até citou que o prefeito geralmente ia muito para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Tinha uma outra cidade que eu não estou conseguindo recordar o nome agora, mas é no Nordeste. E ele sempre ia acompanhado de outras pessoas. E ficou essa questão, né? Ele disse isso em depoimento, o prefeito continua defendendo, o irmão do prefeito continua defendendo, e está esse imbróglio por conta da Operação Erga Omnes. Que foi, inclusive, um dos debates, né, ocasionado lá na Assembleia Legislativa ali
com o presidente da casa. Né? Como eu te falei, rolou até ali xingamento pesado, né, do irmão do Davi Almeida contra o presidente, que eu acho, vamos relembrar aqui, por exemplo, o Wilker Barreto, ele não é pró-governo, ele não é pró-Wilson Lima, mas ele foi um dos que condenou. E uma fala que eu acho interessante que ele disse, nesse dia que teve essa confusão de xingamentos e afins, olha, o Davi Almeida não pode reclamar, porque até ontem ele estava de mão dada com o Omar. Até ontem ele estava de mão dada com o Wilson. Participaram um do palanque do outro durante as eleições. Então, agora quer reclamar? Quem pode reclamar sou eu, que sempre fui contra esse governo, né? Então, a confusão ficou instalada essa semana. Agora, durante o lançamento da pré-candidatura do Davi Almeida ali, ele citou várias e várias vezes o nome do Omar Aziz, né? Pois Agora, o Omar Aziz veio em resposta em um dos eventos que aconteceu essa semana. Exato. A gente finalizou a semana na sexta-feira agora, dia 27, com esse evento, onde o Omar foi apresentar esse livro, que é com os eixos de desenvolvimento para o Amazonas, né? Esse livro, primeiro livro, a gente vai primeiro falar do livro. Foi ali para falar sobre eixos de economia, né? O que ele pode fazer de melhor para o Estado se vir a ser governador. Só que, o que acontece? Muita gente esteve nesse evento, em especial parceiros políticos, né? E o Omar foi questionado sobre as falas de Davi Almeida, porque Davi Almeida literalmente acusou o senador de, primeiro, saber da Operação Erga Omnes com muita antecedência e, segundo, estar ameaçando ele e sua família e pessoas próximas. É óbvio que o Omar não deixou barato e ele respondeu, e a gente vai ouvir o que o Omar disse, olha só. Agora, vamos aqui ter lógica, porque as pessoas, eles colocam uma narrativa, e essa narrativa a pessoa tenta que vire verdade. O fato é um, a narrativa é outro. Vamos para a narrativa que foi feita. Até o dia 24 de outubro do ano passado, todos vocês sabem que o prefeito declarava aos 4 cantos de Manaus que me apoiava e tinha até uma vice para me apresentar. Qual é a lógica de a gente ameaçar um aliado, um amigo? Onde é que está a lógica nisso? Eu acho que a pessoa que tem compromisso, cria-se um fato, esse fato se torna uma narrativa, então ele prevaricou quando disse que sabia de uma operação dia 24 e não denunciou. Ele prevarica quando paga em dinheiro em espécie uma agência que não existe. E eu que sou culpado? Eu que sou culpado? Fui eu que fez isso por ele? Não, nunca ameacei ninguém, inclusive o parente dele fez essa acusação, eu já processei. Espero, se ganhar na justiça, todos os recursos que eu ganhar na justiça por difamação, por mentiras, eu vou doar à Fazenda Esperança. Porque, ao contrário de muita gente, eu sempre combati o narcotráfico e traficante e botei na cadeia como secretário de segurança e como governador do estado. Eu não protejo o traficante e nem coloco no meu gabinete traficante. Bom dia, senador Janaína, do site Estado Político. Senador, eu queria que você explicasse para a gente. Pois é, a gente viu aí essa fala bem forte. A gente precisa abrir um adendo. Esse evento foi nesta sexta-feira de manhã. E ele afirmou com todas as letras: Davi Almeida prevaricou, que a gente sabe que é ali interferir, saber de operações, enfim, tentar esconder, etc, etc. Interferir de alguma forma. Essa fala pegou Davi Almeida de surpresa, porque assim que a gente saiu do evento, o prefeito de Manaus estava aqui no nosso estúdio com o Cleiton Pascarelli respondendo algumas coisas. Antes do prefeito entrar, eu conversei com o Cleiton e falei: olha, rolou isso no evento do senador Omar Aziz, e disse, ele falou que o prefeito prevaricou. Cleiton, na sua sagacidade, precisava perguntar para o prefeito, né? E aí, prefeito, Omar falou isso.
Gente, vejam a reação do prefeito Davi Almeida quando ele foi questionado sobre essa situação de prevaricação. Olha só. Prefeito, o senhor falou agora há pouco sobre essa questão da operação que foi deflagrada dias antes do senhor anunciar sua pré-candidatura. O senador Omar Aziz, no seu comentário, disse que se o senhor sabia desta operação, o senhor teria prevaricado. Não, quem prevaricou foi ele que me mostrou a operação. Ele falou isso? Foi. Ah, agora eu vou para cima dele. Tá. Essa questão mais jurídica, é isso? Quem prevaricou foi ele que estava com a operação, ele que me mostrou, ele que me encaminhou para o meu celular. Ele se comprometeu agora. Eu quero saber de onde ele conseguiu essa operação, de onde ele conseguiu, eu vou tomar providências com relação a isso. Inclusive, ele foi pego ali realmente de surpresa, né, o prefeito Davi Almeida, né, a respeito dessa informação? Foi, porque o evento que estava previsto para começar às 9h30 da manhã começou um pouco mais tarde, né? Então, a imprensa ainda não tinha divulgado nada. E como eu fui para o evento, assim que eu cheguei aqui, por favor, entra para conversar aqui com o Cleiton. E o prefeito ainda não tinha sido entrevistado. Aí bate bola, vai e informa tudo o que aconteceu. Cleiton aproveitou a informação. Óbvio, né? Perguntou do prefeito se ele responderia tudo. Ele disse que estava livre. E aí a gente viu a surpresa dele, né? De fato, não imaginava que Omar Aziz pudesse fazer esse tipo de declaração, né? Porque foi uma declaração bem forte. Tem as redes sociais todas, desde ontem, só tem dado isso. A resposta do Omar Aziz ao prefeito Davi Almeida. A gente viu, ele ficou um pouco nervoso ali, porque, né? Ninguém espera essa acusação, mas a gente também tem que citar que talvez o Omar também não esperasse a acusação na segunda-feira. Às vezes a gente pode dizer que chumbo trocado não dói, né? É cada um procurar nos meios legais o que de melhor fazer para tentar resolver essa situação. Mas aconteceu isso. Mas a gente volta a falar do evento do senador Omar Aziz, porque algumas coisas chamaram a nossa atenção, presenças e ausências. A primeira presença que a gente precisa citar é do senador Eduardo Braga. Lembra que no início do programa eu disse que ele não participou do lançamento de pré-candidatura do prefeito Davi Almeida? Ele estava presente, abraçando o Omar, falando do Omar, falou muito bem até, ele, numa fala dele lá para apresentar o livro, mostrou ter bastante conhecimento das pautas que o senador Omar pretende trazer na sua jornada política esse ano, né, para o Amazonas. Então chamou bastante atenção essa presença. E uma fala em especial do Eduardo Braga que eu destaquei aqui, olha só. Eu estou à disposição para ajudar como uma formiguinha para que a gente possa construir o Amazonas forte de novo. Muito obrigado. Pois é, ele falou que vai ser uma formiguinha ali para tentar alcançar o objetivo que eles esperam. Já é diferente daquela conversa de eu sou do diálogo, eu estou com os dois, vamos ver o que vai acontecer. Ele ainda não disse formalmente, não, eu estou com o Omar. Mas essas movimentações começam ali, né, dar um indício extremamente forte de que talvez a aliança com o prefeito Davi Almeida não vá mais acontecer, né? Eu acho até meio insustentável tentar segurar isso. Mas eles que são adultos, que se entendam. A gente está vendo aí imagens do evento, onde a gente consegue ver, tem aí muitas pessoas, ele conversando, o Eduardo Braga conversando com o pessoal de Parintins, com deputados, mas eu vou citar aqui algumas presenças que chamaram a minha atenção. A gente vai começar mostrando o Jander Lobato e o professor Samuel. Por que eu cito o nome deles? Vê aí o professor Samuel extremamente sorridente, feliz, tirando foto com o Jander, conversando. Os dois, eles são base Davi Almeida. Defendem o prefeito com unhas e dentes. Tem requerimento para chamar o prefeito para conversar. Eles ajudam a derrubar esses requerimentos na Câmara Municipal de Manaus. Mas vimos eles aí no evento, né, muito contentes e alegres. A gente até chegou a questionar do prefeito, né, sobre isso, e ele falou que cada um sabe o que faz, enfim, ele dá sempre essas respostas, né, como ele falou pro representante de Presidente Figueiredo, cada macaco no seu galho e cada um
faz o que quiser, é livre, né? Então, isso chama a atenção porque os dois fazem parte da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. E só faz parte da mesa diretora quem tiver ali com o presidente, e atualmente o presidente da mesa é Davi Valente Reis, que é base e avante ali com o prefeito Davi Almeida. Outras pessoas que a gente pode citar, a gente tem aí o Johnny Carvalho. A gente vê primeiro o Zé Ricardo, né? E logo em seguida ele vai para perto do Johnny Carvalho, fala ali, dá um oi. Zé Ricardo, ele não é prefeito, né? Tem muitas críticas, mas Johnny é outro defensor do prefeito. Com unhas e dentes defende sempre o prefeito de Manaus e ele estava no evento. Vamos ver aqui quem mais estava? Rosenha, o deputado estadual Rosenha, a gente vê ele, Sinésio Campos aqui de um lado, tem Sidney Leite do outro, Sidney Leite, deputado federal, ao lado de Silas Câmara, que também é deputado federal. A gente não consegue ver agora o Silas, mas ele já apareceu anteriormente. Ele está de vermelho ali do lado do Sidney Leite. São 3 nomes que chamam a atenção também, mas a gente costuma dizer, como eles são ali de proximidade do senador Eduardo Braga, então, obviamente, né, quem caminha com o Braga, se o Braga está no evento, vai estar ali no evento. É a explicação também que a gente tenta dar para a presença ali de Samuel e de Jander Lobato, porque também fazem ali parte da família política, digamos assim, né, do grupo político do Eduardo Braga. Deixa eu ver aqui outros nomes que eu posso citar para vocês que estavam. A gente tinha o Adair Filho, que a gente já mostrou ali, o Silas Câmaras, como eu falei, Paulderney Avelino que vai deixar de ser agora deputado federal, porque uma informação essencial, o Saulo Viana, que era de uma secretaria de assistência social no município, ele pediu para sair. E essas movimentações dão conta de que, porque ele não vai mais estar ao lado de Davi Almeida. Saulo Viana é parceiro político do Eduardo Braga. Por um acaso, nesse mesmo dia, o Eduardo Braga ele não ficou na coletiva, né? Porque ele ia conversar junto do Omar na coletiva, e foi para um shopping e almoçou com Saulo Viana. Saulo Viana agora volta a ser deputado federal, porque ele que era, né? O Paulderney estava ali cobrindo, porque ele foi convocado para ser secretário do município. E aí a gente vê toda essa movimentação acontecendo. Aí quem a gente teve mais lá? Mayra Dias, que eu já disse, né? Que é deputado estadual. Wilker Barreto, deputado estadual. Eurico Tavares, estava ali pertinho da mesa também. Já citei professor Samuel, tinha Marcelo Ramos, Rebeca Garcia, professor Samuel Hanan, o Heron Bezerra e o Bi Garcia, que é esposo da Mayra Dias, né? Ele que é lá de Parintins. Então, a gente tinha todas essas pessoas, a gente vê um evento que, eu vou confessar para vocês, era num local pequeno, ele não esperava que tivesse o tanto de gente que estava lá e o tanto de imprensa também. Então, foi um momento que ele deu as respostas certeiras sobre o prefeito de Manaus. Foi um momento que as análises políticas desse fim de semana reacenderam sobre essas aproximações, reaproximações e talvez afastamentos de prefeito Davi Almeida. Então, tudo isso é análise política, né? Tudo isso a gente tem que realmente, de fato, esperar dia 4 de abril para ver o que vai acontecer, quem vai estar com quem, né? Quais carinhas a gente vai ver ali durante o horário político, mas a gente percebe que a briga já está grande. E eu devo só acrescentar, essa briga está grande desde o ano passado, porque a corrida política começou com 1 ano de antecedência. Mas aí essa semana veio aí à tona muita movimentação, né? Então, trazendo essas informações aí da Andresa Maria Cunha a respeito desses destaques, né, que ocorreu durante a semana, a gente traz informações para vocês que a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, ela completa hoje 59 anos de história de grande importância aqui para o nosso estado e para o Polo Industrial de Manaus. Para falar sobre essa data importante, a Samira Benoliel, que é a apresentadora da TV Norte, ela teve ali uma conversa com o superintendente Bosco Saraiva, que falou sobre os avanços da autarquia e o crescimento também do faturamento recorde que o Polo Industrial fechou o ano de 2025. Vamos acompanhar.
Olá para você que acompanha o Grupo Norte de Comunicação, seja muito bem-vindo. A gente para esse momento aqui especial para receber o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, que tirou um tempinho aí da agenda dele para estar aqui conosco e responder todas as perguntas agora, nesse início de 2026. O senhor está à frente da SUFRAMA desde 2023, né? Como é que tem sido desde então? O senhor pegou ali na verdade, né, comanda uma fase muito exitosa para a Zona Franca de Manaus. A gente está falando ali de faturamento recorde, de empregos também, né, um número que a gente nunca tinha visto antes. Como queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses Samira, nós chegamos lá, o Polo Industrial de Manaus tinha 109 mil trabalhadores. Nós fechamos o ano passado com 132 mil trabalhadores no chão de fábrica. Isso quer dizer 23 mil novos postos de trabalho que foram criados no Polo Industrial de Manaus. Quando a gente fala da fábrica, a gente repica aí 2, 3 empregos na área do comércio e no serviço. Então você vê a quantidade de emprego que se avolumou e nós passamos a ter bons problemas. Eu chamo de bons problemas. Como é que depois é eu te conto. Nós faturamos 175 bilhões em 2023. Veio 2024 e nós faturamos 205 bilhões e fechamos 2025 com 227,7 bilhões de reais de faturamento. Portanto, um crescimento o tempo inteiro constante de vagas, de projetos, de novas fábricas. Nós fechamos o ano passado com 553 fábricas em operação e com 170 fábricas em instalação. 170 fábricas em instalação. Isso traz alguns bons problemas, porque nós precisamos capacitar a nossa juventude, nós precisamos retreinar nossos trabalhadores que estão no mercado, nós precisamos redirecionar cursos de nível superior e técnicos que ainda são feitos aqui aos montes. Vou citar um exemplo claro. A gente coloca todo ano no mercado de trabalho aqui 1.000 advogados. Enquanto isso, a gente não chega a colocar 200 engenheiros. Então, nós precisamos inverter esse mecanismo. Por quê? Porque nós somos uma cidade industriária. Nós temos aqui indústrias, fábricas. Nós temos um processo de tecnologia em evolução permanente. Então, nós precisamos ter muita gente, muito jovem, formado no campo da informática, de uma forma geral. Com esses indicadores que o senhor falou, né, de faturamento, empregos também, se prepara uma grande exposição agora para março desse ano, né, a Expopim. O que vai ser nesse evento? Essa vai ser o maior evento, a maior exposição da história da SUFRAMA, porque ela será uma grande feira de atração de negócios em Manaus. Nós, como eu disse, fizemos um fortalecimento muito grande do setor de atração de negócios. Nós já estamos com a Expopim em divulgação fora do Brasil, também para investidores fora, internacionais. muitos investidores internacionais, muitos investidores da Ásia, muitas marcas asiáticas já estão aqui, não só chinesas, mas taiwanesas, japonesas há muito tempo. Então a gente já tem uma tradição de relação com a Ásia e agora a gente partiu para outros mercados e também para os estados de fora do Brasil, evidentemente. Os incentivos fiscais mantidos é um grande atrativo. E por que eu digo que será maior? Porque todos os setores da Zona Franca estarão presentes na feira. Nós estaremos lá com as fábricas, com todos os subsetores. O que são subsetores, para deixar claro para o povo? As motocicletas de marca mais tradicional aqui, tem os componentistas, que são mais de 80 fábricas. Uma fabrica o pneu, outra fabrica o água, outra fabrica o tanque, outra fabrica o retrovisor. E todas se juntam na grande montadora, mas tudo é fabricado aqui, não tem nada de fora. A gente está no ano eleitoral, o senhor já acabou falando aí, né, que já está, enfim, saindo, deixando a SUFRAMA, né? Queria saber dos seus planos para esse ano. O senhor pensa em se candidatar para algum cargo? Nós estamos construindo um plano de governo muito bonito, muito pé no chão, mas muito ousado, junto com o senador Omar Aziz. O senador Omar Aziz será candidato ao governo do Estado e eu vou participar do projeto do senador Omar,
muito provavelmente, se o meu partido me permitir, e eu for aprovado na convenção, pretendo disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Para deputado estadual. Isso. E como é que o senhor avalia hoje a atuação, não só em defesa da Zona Franca de Manaus, mas também como em outras áreas, outros setores, do governador Wilson Lima e do prefeito de Manaus, Davi Almeida? Como é que o senhor enxerga eles dois nesse sentido? Acho que teve a pandemia foi um período que tumultuou, mudou muito as relações, né? Muito negócio fechado e outros hábitos surgiram, né? E isso evidentemente que tumultuou essas gestões atuais. Acho que não sou de fazer julgamentos, mas a gente pode melhorar muito nesses setores fundamentais da vida do povo. Para a gente finalizar aqui, suas considerações finais para quem está assistindo, o que o superintendente Bosco Saraiva tem para falar aí para os nossos amazônicos, Samira, né? desejar, rogar a Deus que os negócios na Suframa, no Polo Industrial de Manaus, no comércio, no agro, no nosso agro que é muito forte, siga no vetor de crescimento, com a Zona Franca de Manaus sempre para frente e para cima. Que assim seja. Obrigada, superintendente, pela entrevista. E é isso, acompanhe também mais sobre o nosso bate-papo aqui nas nossas redes sociais aqui do Grupo Norte de Comunicação. Até a próxima. Ali, na conversa, né, que ele teve com a apresentadora Samira Benoliel, ele citou ali alguns planos futuros e a Andresa, ela ainda está aqui conosco para poder falar aí a respeito, que ontem você esteve lá no evento no qual ele estava também e ele deu alguma informação, né, dos planos dele futuro. Exatamente. Ele participou da reunião de número 144 do CIAM, né, que é o Centro das Indústrias aqui do Amazonas, e ele falou que esse mês era o último mês dele no comando da superintendência, porque ele vai tentar aí ser deputado estadual, ele quer uma vaga na Assembleia Legislativa. Ele vem pelo PSD, que é partido de Omar Aziz, então vai acompanhar essa chapa do atual pré-candidato ao governo do Amazonas. Mas eu acho que algumas falas interessantes que ele teve nessa reunião é falar da importância das pessoas compreenderem o que é a Suframa, o que é o Polo Industrial de Manaus, aprender mais sobre a nossa economia e da importância, né, da Suframa para cá, para a nossa cidade, para o nosso estado. Ele citou também a questão dos avanços em investimentos em ciência, tecnologia e inovação, que no ano passado foram investidos mais de 1,6 bilhões nessa área, né, e é algo que promete para esse ano de 2026, ele disse que aqui na Suframa é algo que está sendo bem valorizado, né, em especial essa parte da inovação e tecnologia. E ele falou também sobre os projetos, né, que tem para as pessoas se conectarem à Suframa, para elas entenderem o que é o Polo Industrial de Manaus, que seria a Suframa nas universidades e a Zona Franca de Portas Abertas. Então, é um momento, né, da gente começar a entender, ainda mais quando a gente vê toda essa discussão sobre impostos, sobre isenções e etc., o que isso pode afetar aqui. A gente vê tanto político de fora falando mal da Zona Franca de Manaus, né? Então, eu acho importante a gente entender para que a Zona Franca serve, a importância dela para o nosso estado, para a economia, para as pessoas que trabalham na Zona Franca, porque muita gente trabalha no chão de fábrica, é a forma que sobrevive, né? Então, assim, é bom a gente sempre dar uma olhada. O que está fazendo o aniversário é a superintendência, que é a autarquia que cuida das fábricas da Zona Franca de Manaus, né? Então, é bom a gente sempre procurar mais informações e entender, por mais que a gente seja leigo, a gente não entenda tanto de economia, de números, mas a gente poder defender o que é nosso, né? Com toda certeza. Andresa, muito obrigada por trazer essas informações e esses destaques, né? Que foi aí durante a semana. Eu que agradeço. Então, o NC ele fica por aqui, né? Esses destaques que a gente trouxe. E aí eu convido você a continuar aí nos acompanhando durante a programação do canal 10.2 e também através do nosso canal NC News, que lá vai ter mais informações e você vai continuar sempre bem informado. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais.